Olá, irmãos e irmãs. Hoje eu vou ler uma passagem da Palavra do Senhor que se encontra no livro de Isaías, capítulo 6, versos 1 ao 8. E diz assim a palavra: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Queridos irmãos e irmãs, prazer estar neste momento aqui para compartilhar a palavra do Senhor. Sempre um privilégio estarmos conectados neste momento para este momento de culto nas manhãs de domingo. Louvamos a Deus por esta oportunidade. Queremos, antes de tudo, numa palavra pastoral, meu nome, em nome do pastor Eber e todo o conselho, incentivar os irmãos e as irmãs a lerem o nosso boletim, que está saindo no modo digital, tem sido enviado aí das várias maneiras que dispomos, pelo WhatsApp, pelos e-mails. Se você, porventura, por alguma razão, não está recebendo o boletim dominical da nossa igreja, por favor, faça-nos saber e estaremos fazendo com que ele possa chegar até você. E a partir deste momento, nós estamos também no nosso boletim, como sempre, trazendo palavras atualizadas sobre o momento. Neste momento, estamos também trazendo palavras sobre o ano que teremos. Por exemplo, neste número de hoje, dia 6 de fevereiro, nós temos uma palavra pastoral muito específica, muito dirigida a todos os irmãos e irmãs, sobre o centenário e o jubileu de diamante da nossa igreja. Este é o ano que estamos celebrando 100 anos, desde o 1922, quando iniciou a pregação do evangelho em nosso bairro, e também desde 1947, quando o dia em que a nossa igreja foi organizada. A sua organização eclesiástica aconteceu em 16 de março de 47. Portanto, neste momento, nós estamos também lançando um plano de ação, um plano com projetos, com celebrações para o ano, e ele está resumido de maneira bastante explicativa no nosso boletim de hoje. Portanto, não deixe de ler. Além do mais, estamos fazendo a partir de agora alguns registros históricos, fotográficos. Aí o pastor Eber tem aí um bom acervo, e nós estamos também publicando fotos históricas bem interessantes, e queremos que você possa também visualizá-las através do nosso boletim. Não deixe de ler, dê um feedback se você está lendo, se está gostando, nos dê uma impressão sua, será bem importante. Oremos. Ó Deus, muito obrigado pela bênção de estar, Pai querido,
neste momento em culto a Ti. Oramos para que toda honra, glória e louvor sejam dados a Ti somente. Pai, sonda os nossos corações e Pai, nos conduza nesse momento de exposição da Tua palavra. Também os irmãos e irmãs sejam também edificados, ó Deus, mediante a Tua palavra. Fala, Senhor, nós te pedimos pela mediação do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus, amém. Queremos então proclamar a palavra nesta manhã e queremos usar para este momento o texto de Romanos 12, 1 e 2. Nós queremos então fazer essa leitura, Romanos 12, versículo 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Versículo 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Preciosa palavra do Senhor, então, em Romanos 12, 1 e 2. Queremos falar sobre a transformação total. Transformai-vos pela renovação da vossa mente para que possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este texto veio muito sereno ao meu coração esta semana e em oração, então eu decidi, né, diante do Senhor Deus, compartilhar com os meus irmãos e irmãs. Ele fez muito bem, me fez muito bem ao coração e quero que também ele possa fazer tão bem ao seu coração também. Talvez você se lembre desse texto, é um texto conhecido, é um texto sempre citado, e queríamos então fazer uma singela abordagem desta palavra, desse texto, para o nosso coração nesta oportunidade. Queríamos então falar desta dimensão da transformação que o Senhor Deus opera em nossos corações. Esta transformação que ela é total somente pela ação de Deus, pela ação do Espírito Santo de Deus em nós. Quando estava pensando em algo que dimensiona um pouco do que estamos tentando falar aqui, e falando em transformação total, nós temos programas que tentam abordar, ou que abordam com esta imagem, com esta figura do antes e depois, pegando algo bastante roto, bastante desgastado pelo tempo, uma casa caindo, uma casa em ruínas, uma casa com muitos problemas, e então uma equipe chega para transformar aquela casa e entregá-la novinha, tanto interiormente como exteriormente. Há um desses programas que pelo menos veiculou certo tempo, que tinha esta tradução para a nossa língua, transformação total ou reforma total, algo assim. E eu queria então que a gente pensasse nessa transformação do nosso coração, nessa transformação da mente. A nossa mente precisa ser mudada e transformada a partir desta palavra de Deus para o nosso coração, então, nesta manhã. Em primeiro lugar, este texto ele é muito, muito especial, porque ele já traz esta dimensão da vida, da nossa vida como culto. O que é o culto? E aqui nós temos uma demonstração, na verdade, do culto como oferta agradável a Deus. Nós temos que muitas vezes, nesses nossos dias, o culto muitas vezes pensado nas igrejas, a gente tem as várias maneiras de se cultuar, os vários cultos com mais pessoas, com menos pessoas, com maior duração, com menos duração,
com mais sofisticação do ponto de vista dos recursos, instrumentos, ou com menos. Mas a gente tem que pensar que muitas vezes este culto da igreja nos dias atuais nós acabamos nos centrando mais no homem, um culto para agradar o homem. Mas aqui nós temos uma dimensão do culto, e sempre na palavra, o culto a Deus, é o culto que agrada a Deus. E a palavra de Deus nos desafia a realmente viver e cultuá-lo, cultuar a Deus, fazer realmente tudo aquilo que fazemos como um culto que agrade a Deus. Então, nós temos essa perspectiva da vida cotidiana como culto. Esta perspectiva nos leva a pensar que nós devemos entregar a vida para Deus. Qual vida? A nossa vida. Que parte da nossa vida? Toda a nossa vida. Nosso dormir, nosso comer, nosso trabalhar, nosso passear. Tudo, tudo, tudo diante de Deus. Palavra de Deus, o apóstolo Paulo, em outra palavra, diz: quer vocês comam, quer vocês bebam, façam tudo para a glória de Deus. O culto tem essa dimensão, a glória de Deus, tudo feito realmente para a glória de Deus, não o uso da palavra glória em sentido aí de chacota, de brincadeira, como se é comum nos nossos dias, mas realmente fazer para a glória de Deus, para glorificar a Deus, para honrar a Deus. A maneira como uma igreja adora reflete a teologia da comunidade. Essa é uma colocação do saudoso teólogo Russell Shedd, Dr. Russell Shedd. Ele fala: a maneira como a igreja adora reflete a teologia da comunidade. Os teólogos de Westminster, que estavam reunidos e que produziram a famosa Confissão de Fé de Westminster, que é a nossa confissão de fé até hoje dos reformados, os teólogos de Westminster, que compuseram a famosa Confissão de Fé, de Catecismo, no século XVII, criam que o principal alvo do ser humano, do homem, era glorificar a Deus e alegrar-se nele eternamente. Isso está presente no catecismo, quando ainda o estudávamos de maneira muito, muito pronta. Os mais antiguinhos lembram disto. Então, culto é um ato de resposta à ação bondosa de Deus. Você crê na bondade de Deus? Você crê que Deus age por sua graça e bondade em nossas vidas? Então, o culto é um ato de resposta a esta ação bondosa de Deus, que nos chamou com a finalidade bem clara, e a palavra diz isso de maneira especial em Hebreus 13:15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Eu amo esta palavra. Ofereçamos a Deus sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Confessar a Jesus é realmente viver a vida cotidiana, toda a nossa vida como culto. Em segundo lugar, esta palavra também nos ensina a não tomar a forma do mundo. Diz esta palavra aqui no versículo 2, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Não tomar a forma do mundo. E esta palavra aqui, não se conformar, não tomar a forma do mundo, ou seja, realmente não se adequar aos esquemas do mundo. É um mundo aqui, um mundo mau, um mundo que se revolta contra Deus, um mundo cheio dos esquemas,
os esquemas malignos, os esquemas que destroem a vida, que destroem a tessitura social, que realmente levam realmente a prejuízos incalculáveis para a vida humana. A palavra aqui tem a ver com esquemas, não se conformar a esses esquemas, não se ajustar ao modo do mundo. Vamos pensar nisso. E vamos pensar, a partir daí, o que é que nos diferencia? O que é que nos diferencia? Nós somos semelhantes a qualquer ser humano, evidentemente. Somos iguais a qualquer ser humano, exceto pelo fato de que abraçamos os valores de Jesus. O que nos diferencia são os valores do reino, os valores de Jesus, nosso Senhor, os valores do Evangelho. E isso é muito importante nós realmente nos colocarmos diante de Deus e realmente ouvir esta palavra, esta exortação apostólica diz: não vivam conforme os padrões deste mundo. Não se deixar levar pelo presente século a ponto de não conseguir pensar mais, a ponto de não conseguir voltar-nos para Deus, para os valores do Evangelho, para os valores do reino de Deus. Somos chamados a pensar desta forma, queridos. Não tomar a forma do mundo. É muito importante pensar nisto para a renovação da nossa mente. E, em terceiro lugar, deixar que Deus nos transforme. Então, é realmente viver a vida cotidiana como culto, não tomar a forma do mundo, não se deixar amoldar pelo mundo e deixar que Deus nos transforme. E aqui eu creio que Paulo está pensando bem na renovação da mente pelo Espírito. Desde o capítulo 8, Paulo está falando da sua, da sua percepção clara e, evidentemente, da inspiração divina para o seu coração sobre o Espírito Santo de Deus. E em Romanos 8, 14 a 17, nós temos uma palavra maravilhosa, quando diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nesta manhã, querido, querida, irmão, irmã, todos aqueles que se conectam conosco, pense bem nesta palavra. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É o Espírito Santo que faz a verdadeira transformação da nossa mente. Versículo 15: porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Abba. Abba é a palavra aramaica aqui para a intimidade com Deus. Aqueles que receberam o Espírito Santo de Deus passam a viver e a gozar desta dimensão da intimidade com Deus. É tão precioso a gente pensar nos íntimos, aqueles com quem verdadeiramente vivemos e convivemos, que sabe da gente por completo, por inteiro, e viver essa intimidade com Deus pelo Espírito Santo, que nos dá essa condição de chamá-lo Abba, Paizinho, Pai. E o versículo 16 diz: o próprio Espírito confirma ao nosso espírito. Olha só esta mudança interior, essa transformação que acontece. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. É transformação total. Não tem como. Se estamos em Cristo, se somos guiados pelo Espírito de Deus, se realmente somos chamados a
a prestar esse culto racional, ou seja, esta entrega ao Senhor, só vai acontecer esta modificação, essa transformação tal que vai nos levando mais e mais até sermos conformados à glória do Senhor. Ah, que bênção, meus irmãos! A mudança que Deus faz é de dentro para fora. Não é cosmético, não é verniz, mas é realmente transformação total, transformação a partir do nosso interior. Só Ele pode realmente mudar, transformar, só Ele pode fazer isto, renovar a nossa mente. Deixar que Deus nos transforme. Só Deus pode nos transformar de verdade. Só Deus pode mudar de verdade a nossa vida. Só Deus pode realmente tomar a mim e a você, a mim, pecador que sou, e transformar completamente a minha vida. Ah, Senhor, que precioso isto. A transformação total, portanto, ela acontece desta maneira. A vida cotidiana como culto, tudo o que fazemos como culto, como oferta ao Senhor. Eu lembro que tem um cântico que cantamos e diz: Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício, baseado nesta palavra de Hebreus, né? Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Será que, eu fico pensando, será que a gente realmente reflete sobre o que estamos cantando? Quero minha vida a te entregar. Ah, pois para te adorar foi que eu nasci. A vida cotidiana como culto. Não tomar a forma do mundo. A gente fica pensando aqui, né, no bolo que é feito e é feito, preparado, então a massa, geralmente do bolo é mais, não tão consistente, né, e ela é derramada numa forma. E ele vai tomar aquela forma, se redonda, redonda, se retangular, retangular. A palavra de Deus nos diz para a gente não se amoldar aos esquemas do mundo, sejam eles redondos, quadrados, mas realmente a gente deixar se transformar pelo nosso Deus. Deixar que o Senhor possa cuidar da nossa vida. A transformação total nos leva a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Ele nos ajude, nos abençoe. Que texto maravilhoso. Eu espero, irmão, irmã, que você tenha também tido este apreço que eu experimentei nesta semana ao meditar em Romanos 12, 1 e 2. Que o Senhor nos abençoe mediante a sua maravilhosa palavra. Que possamos, na nossa vida, cultuá-lo e ter as nossas mentes transformadas pelo Espírito Santo. Abba, Pai, cuida de nós, Paizinho. Oramos assim, em nome de Jesus. Que bênção. Deus nos abençoe. Amém. Mas agora digo-te
Agora, queridos irmãos e irmãs, vamos orar. Ó Deus e Pai, Pai, nós te glorificamos, é culto a Ti. Queremos adorá-lo, Pai, na beleza da Tua santidade. Ó Deus amado, louvado seja o Senhor pela Tua palavra. Leva-nos a uma vida centrada em Ti, Senhor. Que o culto seja verdadeiramente culto a Ti, para a Tua glória, para a Tua honra. Ó Deus, que tudo que possamos fazer possa glorificá-lo. Portanto, nosso culto tem essa centralização, ó Pai, na adoração a Ti, na meditação da Tua palavra. Ó Deus, que possamos realmente voltar-nos para o Senhor com todo o nosso ser. Renova nossa mente, Pai, para que possamos fazer a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Deus, abençoa o teu povo, visita, toca, Pai, este irmão, esta irmã, este lar, ó Deus, ali onde realmente, ó Pai, há uma preocupação, Pai, uma situação de ansiedade, de depressão, toca e abençoa, Pai. Nós te clamamos, ó Deus, ali onde há o luto, Senhor, como, ó Deus, para nossa irmã querida, Dona Dalva e os familiares, ó Deus, Pai, conforta os corações, consola, Senhor. Nós te oramos, ó Deus, para que o Senhor também tome cada vida, aquelas, ó Pai, que estão em tratamento, ó Pai, que ó Deus, estão enfermos, ó Pai, clamamos a virtude da cura em nome de Jesus. Suplicamos tua graça, tua bênção sobre o teu povo e oramos assim, ó Deus, por todos que nos acompanham, Pai, também. Ó Deus, todos, de todos os lugares, sejam alvos da tua bênção. Nós te pedimos, nós te oramos, em nome de Jesus. Abba, Pai, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Agora, queridos e queridas, a graça maravilhosa, a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus Pai e a comunhão e as consolações, os ensinos do Espírito Santo de Deus, que vem desde os altos céus, sejam sobre vocês e sobre vocês permaneçam hoje e para todo o sempre. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém.